entrar, sair sem grande preocupação. No momento que o Demolidor passou a ser o grande sucesso, aí ele começou a ter problemas, porque Manaus não tinha pessoas muito altas, né? Então você tinha 3 ou 4 pessoas altas, meu irmão naquela época era um dos mais altos da cidade. Pra né? caramba. E aí as pessoas começaram a marcar os mais altos, é tu. E aí por dedução, esse aqui são faixa preta de karatê, então deve ser esse aqui só faz voleibol. Em síntese, foram por eliminação. E a nós, como família, ficávamos o tempo todo perseguidos e fiscalizados, neste sentido. E era interessante porque Manaus é uma cidade muito pequena, então você botava dentro da colina 40, 50 mil pessoas, numa cidade que tinha 200 mil habitantes. Então Manaus Casa toda cheia, ia para lá. Né? Manaus tinha o Canto do Fuxico lá no centro da cidade, que todo mundo conversava todo dia. E a única televisão da época era a TV Ajuricaba. Ela transmitia. Bom, resumindo, o Demolidor, com o passar do tempo, começou a ter alguns problemas. Foi na época da Revolução Militar, ou a expressão que você queira chamar, diga que seja. E aí, alguém querendo saber quem era o Demolidor, foi a polícia, olha, esse cara é um terrorista que vocês estão procurando. Então, as últimas lutas, o Demolidor entrava escondido, lutava, o Arnaldo arranjava uma desculpa qualquer para a polícia ir para uma sala, e na sala ele fugia. Até que chegou um dia que a polícia foi com guarnição, olha, hoje nós queremos saber quem é o Demolidor. E mesmo assim, aconteceu um fato que ninguém imaginava. Não esquece que nem todo mundo entende que aquilo era luta marcada. Sim, sim. Então começou a aparecer as famosas apostas pela paralela. As pessoas apostavam que fulano ganhava, fulano perdia. E muitas vezes o Demolidor subiu no ringue treinando com um determinado lutador, e esse lutador fazia uma aposta lá fora, que ele tinha treinado para perder. E vinha Cusca, né? E aí, meu irmão, a palavra ia pra porrada. Ia pra porrada. E negócio de ir pra porrada, o meu irmão era bom de porrada, conseguia resolver. Mas em algumas vezes ele teve grande dificuldade. Eu me lembro uma vez, numa luta em especial, esse lutador tinha muita força, deu um murro mais ou menos no queixo dele, e ele caiu tonto. O Arnaldo Santar do lado de fora viu que ele ia perder, aí bateu o sino, bem, acabou a luta. A luta mais rápida. A luta rapidinho. E o cara foi protestar, mas não adiantava, estava programado para aquilo, chamaram a atenção do cara, etc. E tal. Mas muitas lutas o meu irmão fez e tinha que lutar de verdade para poder resolver. E aí criou-se um mistério na cidade. Né? Esse negócio das apostas começou a criar um outro problema. O torcedor do lado de fora queria que o dele ganhasse, e aí, para não pagar, abria porrada com os caras. Então chegou um momento que os lutadores estavam lutando. E o pau comendo. E a porrada comendo em volta, sem controle. Aí foi quando a polícia veio, aí veio o Exército, a Polícia Federal, viu um monte de gente. E por isso as lutas terminaram em Manaus. Terminaram em Manaus porque era uma questão de segurança pública, e a gente até entende, sim, né? Mas o que a polícia queria saber quem era o Demolidor. E tecnicamente nunca se soube. Nem meus pais. A ponto que o meu pai era presidente da associação comercial, toda reunião que ele ia, o pessoal dizia, olha, quarta-feira não pode ter reunião, né, Edgar? Porque teu filho é o Demolidor. Aquilo foi irritando meu pai, ele não sabia. Aí uma quarta-feira ele disse, olha, a reunião vai ser na minha casa, na hora do Demolidor. E tem mais, eu vou estar com meus filhos todos lá. Neste dia, foi o único dia que o Demolidor foi representado por uma outra pessoa, que foi, a época, o lutador Ulisses, que parecia muito fisicamente com o Edgar, era aquele lutador que lutava só de branco, que era o bonzinho, né? Porque tem os bonzinhos. Sim, e o malzinho. E os bandidos. Neste dia, foi a única substituição que houve no Demolidor. O resto todo, o Demolidor lutou todas. Fomos perseguidos a vida inteira. O Rio Negro tinha uma torcida do Rio Negro, que era o Edinho, os irmãos, o Enédio. Eles faziam carreata para seguir o carro do Demolidor. Aí tinha o carro do Demolidor, levava 3, 4 carros, um cortava para um lado, outro para o outro, um parava no... E Manaus era um ovo, né, desse tamanho. Chegamos a ponto do Edgar ir de carro até o Tarumã, dentro do carro trocar de roupa quando voltava, e aí para ir para casa era outra dificuldade. Pois, resumindo, o Demolidor faz parte da história do Amazonas. E aí, há 5 anos atrás, uma escola de samba fez uma homenagem aos lutadores de Telequete e convidaram o Demolidor, e foi quando eu disse, o Demolidor é meu irmão, mora na Venezuela, mas a roupa do Demolidor ainda existe.
Só que não é mais aquele corpito que Sim, tinha meu sim, irmão. tem mais jeito, né? Aí eles fizeram uma cópia, e aqui eu vou primeiro apresentar para vocês a cópia da roupa do Demolidor. Deixa eu segurar aqui para ti. Olha aí, a cópia da roupa do Demolidor. E um detalhe, vai ficar perpetuada aqui na barbearia Arena Esportiva. Essa roupa é uma imitação da original, já feito com tecido resistente, né? E foi dividido em duas partes. Aqui a parte de cima, né? Pode ver. Que originalmente não era assim, não era, Dudu? Não. Era completa. A parte de baixo já ficou em algum lugar. E aí eu vou mostrar para vocês a roupa do Demolidor. Agora com máscara, né? Literalmente com máscara, que nós vamos ter que usar. E vocês veem aqui o tecido já é daquele tempo, cheio de furos já por causa das traças, né? Mas essa calça aqui tem 50 anos. Que coisa, hein? 50 anos. E é original do Demolidor, que foi usado mais de 100 vezes nas lutas, etc e tal. E que depois tem uma curiosidade sobre essas também. E aqui é a parte superior do Demolidor. Você percebeu, a peça, né, ela é única. Única. O cara entra nela e não sai mais. Então, para quem viveu aquele tempo, aqui Opa. estão vendo a roupa original do Demolidor dos anos tais. Para algumas lutas programadas, ele ia com duas roupas dessa. Porque, para dar emoção ao público, o cara dizia, não, amanhã eu vou arrancar a máscara desse cara, pode ver. Aí enchia de gente para ver ele tirar a máscara. E estava programado mesmo. Então, chega um momento na luta, o cara tirava a máscara, tinha outra embaixo. Tinha outra embaixo. Aí o Demolidor ia lá e cutelada no caboclo. Dava uma mãozada, o cara caía, né? Estava programado. Mas isso faz parte da vida de muita gente. Inclusive, o Mário Adolfo, que é nosso amigo de muito tempo, que é escritor, jornalista, o Mário Adolfo, quando criança, mais novo no caso, na Cachoeirinha, ele montou um ringue e os garotos todo do bairro lutavam, cada um com o nome de um lutador. E está no livro do Mário Adolfo sobre isso. Então, recentemente, uma pessoa resolveu escrever a história, é um e-book eletrônico, né, o e-book, e que depois eu até posso passar endereço, a moçada para descobrir, acessar. E você vai descobrir que, de repente, como o diretor administrativo da Suframa foi lutador de telequete, o Kimura, a voz do Kimura, foi um cara que foi lutador de telequete, que infelizmente o tempo passou e a própria tecnologia mudou e muita coisa desapareceu. Temos hoje o Silva, que foi um grande lutador, hoje um grande mestre de taekwondo, né, muito bom mestre, por sinal, inclusive morou no exterior. Então, em outras palavras, essa parte da história do Amazonas, que inclusive o Edgar está escrevendo alguma coisa e tal, mas o e-book tem todas as informações com detalhes. Aí aconteceram algumas coisas que é um problema no Amazonas. Nós não temos memória de nada. Não temos memória. De nada. Impressionante. Então, vamos lá. A época, antigamente, ter videotape era muito complicado. Mas a Juricaba tinha uns filmes que gravava tudo isso. No momento que a TV Juricaba perdeu a Rede Globo e que foi comprada pelo grupo Coca-Cola, houve um hiato da briga entre a Globo e a recém-lançada Manchete. A Globo não quis, aí já parte da história do nosso estado, a Globo, como a TV, a rede amazônica, era Globo em todo o Amazonas, menos em Manaus, o Roberto Marinho preferiu fechar com a TV Amazonas, porque era muito mais fácil. Sim. Fechou com a TV Amazonas, está fechando com toda a Amazônia, como o Felipe Dal havia investido. E aí o grupo Coca-Cola fez uma negociação com a rede Manchete. Só que a Manchete teve uma vida curta. E a Coca-Cola, como não era um negócio dela, ela esperava uma coisa, foi outra. A Coca-Cola vendeu para os pastores da RBN, que transformou-se em RBN. E, lamentavelmente, a primeira coisa que o pessoal da igreja fez foi jogar fora todo o acervo histórico que nós tínhamos em Manaus. Então, a história da Amazônia de Televisão morreu e ficou quase viva com a TV Cultura, que hoje é Encontro das Águas. Mas um amigo meu chamado Eduardo foi eleito e ele resolveu renovar a televisão Cultura. Fez a mesma coisa. Jogou fora todo o acervo da Juricaba. É brabo, né? Já a TV Amazonas, que é um pouco mais antiga, porque na verdade no Amazonas é o seguinte, a Juricaba, TV Baré, TV Amazonas.
a TV Cultura do Estado. Aí o que aconteceu? A Juricaba jogaram fora todo o acervo. A TV Cultura, num ato insano e irresponsável do meu amigo Eduardo, jogou fora todo, a ponto de que o meu amigo Aldrin vinha passando, e ele é colecionador de antiguidade, e viu um daqueles cestos de lixo cheio de fita. Porra, eu quero essas fitas. O cara pode levar, isso aí vai para o lixo mesmo. O que ele conseguiu salvar, ele tem lá no acervo dele. Não tem tudo, mas tem no acervo dele. E a TV Amazonas, com seu acervo de 50 anos, 46 anos de vida, cometeu um ato técnico. Nós tínhamos um arquivo interessante, não era um dos melhores, mas era interessante, mas existia um diretor da empresa que toda vez que ele ia embora, ele desligava o ar-condicionado. Um ano depois, na época não tínhamos tecnologia de recuperar, perdão. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte, são poucas as memórias destas e muitas outras histórias do Amazonas. Essa aqui é fantástica, porque faz parte da história da vida do amazonense. Uma cidade pequena, ínfica, não tinha nada, não acontecia absolutamente nada. Naquela época era Porto de Lenha, agora não pode mais, que é proibido cortar lenha, né? Era Porto de Lenha, uma época de Manaus que você... A Eduardo Ribeiro, 7 de setembro era o máximo, só tinha tudo ali. Quando dava 5 horas da tarde do domingo, todo mundo ia para São Sebastião, Largo de São Sebastião. E a gente descia Eduardo Ribeiro para ir para o Porto de Manaus, o Rodway, para ver o pôr do sol, que era a única coisa que tinha. Dá para fazer. Naquela época a televisão estava começando, então o sucesso não era a televisão, era o rádio. Na Eduardo Ribeiro ficava o Jornal do Comércio, o Rádio Baré, todo mundo ficava ali na Eduardo Ribeiro, né? Em síntese, e de repente veio um grande benefício para o nosso estado, que foi a Zona Franca, que deu um pulo extraordinário. Se você fizer a história do mundo, quantas cidades passaram de 300 mil para 2 milhões e meio? Em 50 anos? Quase ninguém. Difícil. Então, nós fomos perdendo espaço, história, cultura, nós fomos perdendo tudo. E aí, é uma série de outros fatores que você tem que levar em consideração. Beleza. Falei pelos cotovelos. Dudu Monteiro de Paula fala pra caramba, né? Aliás, as lives começaram entre nós por causa do Dudu. Dudu estava isolado, nós resolvemos fazer para que ele pudesse falar e mostrar, contar para nós essas histórias que 70 anos, né, meu irmão? 2 de junho, 70 anos o Dudu fez. Nós comemoramos. Vamos fazer o seguinte, live solidária, você já sabe, você pode continuar doando hoje, amanhã, depois, não tem problema. Vamos ajudar o basquete NSG, basquete Nossa Senhora das Graças, que vai construir 2 quadras públicas, Dudu, você não sabia, eu também não, no Parque Amazonense. Para fechar essa nossa conversa, para que os meninos do Cadu voltem a falar, essa ideia do Marcos Barbosa foi espetacular. Está autorizado para fazer, e ele me disse assim há pouco, as tabelas serão tabelas profissionais, estilo NBA, vamos jogar o melhor basquete do mundo, aqui também, e as quadras ficarão lá. Se alguém brigar, porque tem uma briga, tem uma celeuma danada naquilo lá, ele está autorizado. Se alguém brigar, ele sai, deixa lá o cimento e leva as quadras, a tabela de volta, enfim. A história do Amazonas vai começar a ser contada de uma outra forma, porque lá também é um ponto histórico do Amazonas. Essa é outra história que nós já conversamos uma vez sobre isso. Eu vou só, se você me permite, retratar todo mundo. E 1 minuto pra gente fechar. Tem então gente pra caramba. Vamos dar outro momento, pô. Essa história vai demorar pra caramba. Resumidamente, é o seguinte: o Parque Amazonense pertencia a uma empresa, a um grupo de pessoas da Itália que moravam em Manaus durante o período da borracha. E aqui fizeram corrida de cavalo, onde é lá o Parque Amazonense. Quando a família morreu, a borracha acabou, eles foram embora, eles doaram para a maçonaria. Mas com um detalhe, só pode ser usado para esporte. Recentemente uma empresa comprou, foi construir e alguém da maçonaria lembrou. E como existia uma pessoa viva lá, essa pessoa viva da família na Europa disse, não, que seja feito o desejo do meu avô. Ele queria que fosse esporte, que seja o avô, está escrito no documento. Pronto. Passou-se tal, e depois aí começou a se fazer um monte de outras coisas, mas infelizmente, toda vez que a gente quer fazer esporte lá, sempre tem alguma autoridade que resolve aproveitar aquilo melhor do que para o esporte, como se fosse melhor do que a prática esportiva. Pois é, beleza, você está nos acompanhando aqui. Carlão, chega aí porque os meninos do Cadu vão começar a tocar e você vai ficar um pouquinho mais, porque tem muita gente, não vai dar para a gente falar com todo mundo, mas
Eu vou embarcar. A visita do Dudu é fundamental. Beleza, Dudu? Obrigado, um abraço para todo mundo, tô no embarque. Beleza, com vocês, Cadu. I know I can treat you better than again. I won't stop time for you. The second you say you like me too, I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you. Giving you the end of this is so different. Tell me what you want me to do, 'cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me are you wasting time and then wasted crime, and you should be with me instead. I know I can treat you better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. I promise I won't let you down. Just know that I don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. 'Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. There's no other wasted time, I wanna waste a cry when you should be with me instead. I know I can treat you better than he can. Oh, better than he can. Oh, better than he can. You got ahead of me, didn't even know you, but I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, you go and standing on me. I can't take anymore, I am saying, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though they didn't mean to hurt me. You can't be tearing me apart. Won't you please have mercy, mercy on my heart. Please have mercy, mercy on my heart. I drive through the night just to be near you, baby. Hold on, testify. Tell me that I'm not crazy, not asking for a lie. Say the honest with me. My pride is all I got. I'll say, babe, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you didn't mean to hurt me. You can't be tearing me apart. Won't you please have mercy on me? I'm a puppet on your string, and I thought you got good intentions. I need you to set me free. Won't you please have mercy, mercy on my heart. Please have mercy, mercy on my heart. Assuming all the air inside my lungs
ripping all the skin from my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I will glad to do it twice. Consume me all the air inside my lungs, ripping all the skin from my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I regret to do it twice. Oh, peace and mercy on me. Take it easy on my heart. Even for you don't mean to hurt me. You can tear me apart. Oh, the please have mercy, mercy on my heart. Please have mercy, mercy on my heart. Ui, ui. Já fecharam o contrato aqui com a barbearia Arena Esportiva. O Tico acabou de articular. Vão entrar no pacote dos noivos, né? Vão entrar no pacote dos noivos. Alcimar, chega aqui. Professor doutor, por aqui por trás, Val. Tá bom, vai pela frente, não tem problema não, é ao vivo, não tem galho nenhum. Já fecharam aqui o pacote. Se você quiser contratar os garotos, então tem página na internet, tem página, canal no YouTube, estão no Instagram, toco muito, ao vivo, vocês estão vendo. Peço desculpa a todos vocês, estamos tendo problema com a internet, lamentavelmente. É uma bênção, aqui no Amazonas nós somos roubados todo dia, né? E a internet não é diferente, né? O cara paga um contrato, paga lá em cima e o cara só entrega o mínimo possível. Lamentavelmente, mas cadê os parlamentares fazer o quê, né? Então, vamos lá, vamos tocar pra frente. Tá indo, vocês estão ouvindo bem, de vez em quando trava a imagem e a coisa tá acontecendo. Esse aqui, meu irmãozão, professor doutor Valcimar Souza Aleixo de Moura, meu colega da universidade há 30 anos, agora dia 9 de janeiro Positivo, né? de 2021. Nós dois e mais uma... Estamos antigos já, né? Porra, estamos demais. Somos os veteranos. Daqui a pouco, mais um pouquinho, se Deus quiser, nós chegaremos lá. Faremos 30 anos de Universidade Federal do Amazonas, levando a nossa pouquinha experiência para muitos alunos que foram formados, muitos colegas nossos hoje. Val, obrigado pela presença. Eu fico muito feliz de toda vez conversar contigo, porque, como as pessoas que eu conversei, tu tens uma história brilhante, uma história marcante, as pessoas te respeitam, as pessoas gostam de ti. Estava falando com o Ricardinho ali, o Ricardinho falou do teu nome, o Tico falou do teu nome, pô, o Valcimar tem que ir. E aqui você está, então obrigado pela presença. Maior que agradeço novamente, né, o convite, e a gente está aqui para ajudar a participar, né, e contar um pouquinho da história do basquetebol do Amazonas e trazer aqui duas coisas interessantes para o Tico, né? Pois é. Porque o Tico foi meu aluno também quando eu era adolescente, né, que eu era pequeno. E eu trouxe algumas coisas para colocar aí no museu dele, né, do esporte, e uma coisa mais interessante dele realmente. Tá, né? Pois é, local interessante, eles estavam passando por uma adequação, a Sandra, que me atendeu, me recebeu muito bem, que é a irmã do Tico, e o Tico disse assim, Gilmar, tem um espaço que é o espaço onde eu tenho o memorial do esporte. E agora tu trouxesse mais algumas imagens para poder compor esse memorial. Gilmar. Vai mostrando aí, tu queres que eu seguro, eu seguro. Não, enfim. Eu acho que eu consigo. Essa aqui é uma... Deixa eu segurar enquanto tu falas. Uma equipe de basquete do Colégio Dom Bosco. O Dom Bosco tem uma tradição no basquetebol do Amazonas, né? Inclusive, a primeira competição oficial que foi feita de basquetebol, assim, vamos dar, federado, que ainda não era federação, mas era FADO, o Dom Bosco participou. Mas essa daí é a equipe de 1975, que eu joguei. É o quinto Jogos Escolares... 65? 75, 75. Quinto Jogos Escolares do Amazonas. E essa foi a final no Colégio Militar. E os 5 de cima, né? Os 5 e mais o da ponta lá são o primeiro reserva, né? O primeiro substituto. E os 5 titulares. Daí, esse da ponta aqui da... Carlão, se puder fazer um zoom aí, vai ficar show de bola. Dá uma olhadinha. Eu tô aí, que é o número 12. E aí embaixo está o Egídio também, que hoje trabalha na Segel. Tá? A gente tem o Ayrton numa ponta aqui, que hoje é desembargador. Tem 3 que foram embora de Manaus, né? E o resto em cima está também... Estão aqui. 2 já faleceram, que é o Lix e o Luiz Paulino, que faleceu. Beleza. Né? Agora, Abriu, aqui... Carlão?
Vamos lá. Aqui eu tenho a escalação, né, da época, todinha completa. Rapaz, A escalação olha da aí, a época. escalação do time. Com o nome completo dos jogadores, né? E tá grifado o apelido, ou então o nome que a gente chamava na época. Agora, o mais interessante que eu trouxe Segura aí que eu vou virar. é que essa equipe foi campeã do 5º GES do Amazonas e foi campeã do festival. E tá o placar e a data do jogo, né? E embaixo diz que não, nessa época não existia linha de 3 pontos, porque ele Sim, começou sim. em 1980, que é com aquela competição que teve, que o Brasil ganhou nos Estados Unidos, em Indianápolis e tal, foi nessa época de 80. Então, essa equipe era uma equipe que, para mim, foi a mais forte que eu já vi jogar, né? Eu joguei nessa equipe, mas foi a mais forte. A média de pontos por partida dessa equipe é 99,5 por partida. Muito grande. Aí tem um jogo aí, da Escola Técnica, que foi 130, 134 a 109. 34 a 109 contra a Escola Técnica, sem linha de 3 pontos. Altíssima a média de pontos, é brincadeira. Então tem o total de pontos, eu trouxe para colocar aí no museu do Tico. Beleza, tudo, então, beleza. mas eu tenho um outro documento aqui, mas eu acho que ele tinha que ter a presença dele para Não, mas depois passar para ele. tu mostras aqui em primeira mão, depois tu entregas na mão dele. Foi como nós fizemos agora com tudo o bem, Dudu. tudo O Dudu entregou para ele a roupa do Demolidor, que é assim um sonho. E aí a gente já pegou e, pô, já fizemos o aspecto. E olha lá. Tudo tá bem. trazendo aqui. Então Vamos é o nessa. seguinte, primeiro eu vou contar a história para poder ficar mais claro. Claro. O Tico, ele era, acho que estava saindo do mini basquete, do mirim, e ele estava entrando no infantil e era do Dom Bosco. E me entregaram a seleção amazonense para ir para o Campeonato Brasileiro Infantil Masculino em Santos, em São Paulo. E aí o que aconteceu? Ele não podia ir porque o pai não deixou, né, tinha entrado de recuperação na escola e tal, o pai dele não deixou. Aí, mas os meus atletas todos eram importantes, né? Então o que eu fiz? Eu tive que ir na casa dele, conversar com o pai dele, que eu já conhecia tudinho, para ver se eu conseguia autorização para ele viajar comigo, né? E aí o pai dele liberou porque era comigo, né? E ele viajou para esse 9º Campeonato Brasileiro Infantil Masculino, que nós fomos 5º lugar em Santos, em São Paulo, em 1979. Então, esse aqui é o certificado, né, o diploma original da Confederação Brasileira de Basquetebol, e ele tem 41 anos, esse certificado. Meu Deus. Olha aí, Carlão. Dá uma olhada nisso aqui, ó. 41 anos de existência e que vai ficar perpetuado aqui, porque vai eu ficar... acho que é um presente importante, porque uma primeira competição que ele viajou para jogar. E o que é mais importante, né? O Tico participou e depois tu vais entregar ali fora para eles. E aí, o menino vai fotografar e tudo, enfim. E você quiser conhecer essa história, dar uma chegadinha aqui na Barbearia Arena Esportivo. Conheci o espaço, Valcimar? Não, eu vim, é a primeira vez que eu estou vindo, né? Aceitando o teu convite, porque por causa do Tico também a gente veio para conhecer. Mas é muito interessante, bonito, né? E também é importante essa questão do resgate do esporte do Amazonas, né? A gente está precisando, principalmente, de um museu que resgate isso aí, né? Que nós temos, inclusive no basquetebol do Amazonas, nós tivemos, eu não sei te dizer qual o nome da pessoa, porque era uma competição, se eu não me engano, Norte-Nordeste, aliás, Norte Master, que nós fizemos na Arena Amadeu Teixeira, inclusive você estava até lá. Sim. Transmitindo. As meninas que eram mais antigas, elas levaram uma senhora já de idade. Usa isso aqui, Val. Uma senhora, certo, uma senhora de idade, e essa senhora tinha sido seleção brasileira. Eu não sabia, entendeu? Elas levaram na quadra, me apresentaram, isso já faz um certo tempo, não sei se essa senhora ainda está viva ou já faleceu, mas ela foi a primeira amazonense a jogar na seleção brasileira basquete, né? E eu só não sabia. Então, acho que esse resgate, ter um museu, alguma coisa que faça esse resgate, é extremamente importante para as novas gerações. Entendeu? Pois eu numa live que eu fiz com o Gesto até me chamou a atenção, porque eu realmente desconhecia. E é chato isso, né? Você que está acompanhando o programa vai ficar, mesmo com essa dificuldade, enfim, você vai conseguir acompanhar um pouquinho, pelo menos a nossa voz você vai ouvir. Vai dar uma travadinha, mas vai dar para você ouvir legal. Que eu não sabia, e o Gesta me falou que nós temos um museu lá na Vila Olímpica, que ele inclusive doou o acervo dele, parte do acervo dele para lá, e que tem obras maravilhosas, né? História das Olimpíadas, coisa de antigamente, realmente, do acervo do Gesta, que é sensacional. Hoje ele viria para cá, não sei por que ainda não chegou, enfim. Então,
nós estamos conversamos com o secretário de Cultura, o Dudu e eu, para que nós pudéssemos arrumar um espaço para colocar definitivamente um pouco da história do nosso estado, do esporte do nosso estado, que fez, além de grandes atletas, grandes cidadãos. É improvável você não ter isso, Valcimar. Gilmar, na verdade, quem fez o primeiro contato comigo a respeito disso foi o Arnaldo Santos, quando o Arnaldo estava lá na vila, né? E o Arnaldo também jogou basquete, né, pela Saga, e ele fez o primeiro contato, que ele estava com interesse em tentar fazer ele ainda colocou como um museu da imagem do esporte amazonense, né? Então foi o primeiro, e aí agora o Dudu também naquela live falou, acho que é extremamente importante, tem que ter, né? Porque aí a gente manter viva a história do esporte do Amazonas, que é brilhante, tem coisa muito interessante. E o que é mais importante, né? Fazer dinheiro, porque as pessoas vão visitar, vão pagar o ingresso, tal, vai valorizar ainda mais a nossa história, enfim. Val, obrigado pela vinda, obrigado pela presença. A gente ficou muito feliz, é uma live solidária, nós vamos conseguir aí dar um apoio para o Marcos Barbosa para construir 2 quadras públicas aqui no Parque Amazonense, que tenho certeza que, para mim, foi uma satisfação saber. Eu abracei o projeto sem saber que era lá. E quando soube que era lá, fiquei mais empolgado ainda, porque aquele espaço me traz lembrança do meu pai. Eu vi meu pai jogar lá quando eu era pequenininho, garotinho, e meu pai jogava pelo Nacional, eu tive a oportunidade de estar lá. Quando ele me falou disso, quando ele mandou o vídeo para nós, eu fiquei mais empolgado ainda. E eu sei que as pessoas vão acompanhar essa nossa live solidária, nós vamos conseguir ajudar o Marcos a fazer a diferença nesse bairro aqui, que é bem próximo. Nós estamos na ilharga do Beco do Macedo. O Marcos tem esse trabalho, né, de base. Eu, inclusive, até ministrei uma clínica lá de basquete, e também o Parque Amazonense eu assisti jogo com meu pai, né, quando eu era pequeno. Então, isso é uma história, né, e tem um portal ainda, eu sempre paro lá na frente e converso sobre essa questão, mas tomara que dê tudo certo, né, que a gente consiga realmente que ele dê continuidade e que tenha apoio também do governo do estado, prefeitura, que precisa, né, também, né. Perfeito. Conversou comigo o professor doutor Valcimar Souza Leixo de Moura, e eu já vou buscar mais um convidado, porque nós estamos pegados, só faltam mais 2 entrevistas. Tem muita gente, não dá para a gente pegar todo mundo. Enquanto isso... Foi uma felicidade encontrá-los aqui. São espetaculares. E já, o que é mais importante, né? Você dá espaço para o artista da terra. E o que... aconteceu já fecharam o contrato, a Barbearia Arena Esportiva com o nosso amigo Tico já fechou o pacote, agora eles entram no pacote dos noivos. Então você tem toda uma preparação, tem pacote diamante, safira, enfim, rubi, alguma coisa assim, mas você tem que conversar com o Tico, é o Tico que comenta. Tem aí o Instagram da Arena Esportiva, enfim, o pessoal é sempre muito bem qualificado para nos orientar. E para conversar comigo aqui, meu irmão Luiz. A gente tem a felicidade de termos praticamente nos criado ali no Boulevard, né? Vivia muito na casa deles, a gente jogava ali atrás, tinha uma quadrinha que a gente vivia brincando ali, mas Luiz, obrigado. Fiquei muito feliz quando soube que você vinha aqui. Hoje a nossa vida é uma correria danada e você tem muitas histórias aí, principalmente do Nacional. Nacional é a referência de vocês por causa do Maneca. A minha avó tem uma casa na frente da casa de vocês ali, já foi, depois de quase 102 anos, mas a gente continua acompanhando a história de vocês, principalmente agora com a banda do Boulevard, que faz um sucesso do caramba e que vai estar conosco agora, se não me engano, dia 13, Luiz, eu vou confirmar contigo, lá no Teatro Amazonas, nós vamos fazer uma live para o Abrigo Coração do Pai com crianças que têm TDAH. Então, já estamos programando e depois a gente conversa. Mas, Luiz, obrigado pela presença. Obrigado, Gilmar. É uma satisfação participar de tudo que você organiza. Eu tô junto. E eu joguei lá na casa da tua avó também, lá com os filhos do seu Amandio, o Roberto, o Paulinho. E joguei vôlei lá também. E a nossa infância toda foi ali no Boulevard, né? Tem uma referência, uma raiz, uma identidade que a gente tem na vida da gente. Entre tantas, né? O Boulevard, o Nacional... Enfim. Agora, a gente hoje estamos nessa pegada da lembrança, da saudade, né? E o Tico tem um espaço sensacional e abriu as portas para nós inclusive discutirmos o esporte amazonense com uma outra perspectiva. Ninguém quer cargo, ninguém quer secretaria, ninguém quer absolutamente nada. Nós queremos fazer com que
essa garotadinha, o netinho do Valcimar está aqui, eles possam ter oportunidades. E o Tico abriu esse espaço, um local maravilhoso, para que a gente possa conversar a respeito. Mas eu acho louvável, todas as iniciativas são louváveis, mas eu acho que o poder público não pode se excluir. Eu acho que o poder público tem a obrigação de formular políticas, tanto para o esporte comunitário quanto para o esporte de alta performance, né? Porque o Amazonas tem muitos talentos e ao longo dos tempos apesar de toda a ausência de políticas, mesmo assim despontaram e despontam ainda vários atletas. E é muito mais econômico você investir no esporte, na educação, do que depois querer consertar a ausência desses investimentos, não é verdade? Beleza. De vez em quando você vê aqui, a pessoa passa na frente da câmera, não se preocupa, aqui é uma live livre, é uma live solidária, você pode ajudar o nosso amigo Marcos Barbosa, do projeto Basquete NSG, que é o Basquete Nossa Senhora das Graças. A ideia de construir 2 quadras públicas ali no Parque Amazonense. Algo, para mim, quando o Marcos falou que ia construir, eu digo, cara, onde é que ele vai construir 2 quadras no Beco do Macedo? Mas eu não lembrava que tinha esse espaço do Parque Amazonense. É uma ideia fantástica, está autorizada, inclusive, eu tenho um documento e tal, e tal. E hoje nós resolvemos fazer essa live, Luiz, para que a gente possa ajudá-lo a construir, porque você falou, o poder público tem que intervir, o poder público tem que ajudar. E eu, quando eu estava conversando com o Robertinho Caminha, eu falei assim, o Amazonas não tem inclinação, mas eu falei inclinação política, não falta de talentos. Nós temos muitos talentos, né? Tem muita gente boa que poderiam estar em qualquer seleção, em qualquer clube do mundo, né, em várias modalidades. E aí eu falo justamente disso. Como o Marcos não está pedindo para governo, para prefeitura e tal, eu resolvi tomar essa iniciativa e o Tico abraçou para que a gente possa ter mais um espaço para que as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos possam utilizar na nossa cidade. Mas construir quadra no campo do Parque Amazonense? Um espaço lá destinado. Eu não sei, eu acho que eu acho que todo mundo olha assim, porque tem que ganhar medalha na Olimpíada e tal, mas se esquecem que aquilo lá é o fim do caminho. Mas antes, para chegar lá, precisa ter uma política esportiva, por exemplo, eu acho que tem que voltar o esporte nas escolas, tem que fomentar o esporte nas escolas, massificar a prática esportiva e daquele quantitativo imenso, tirar aqueles que se destacam e aí fazer um trabalho de alta performance neles para eles chegarem lá. Entendeu? Então, eu acho que é uma junção de tudo. As coisas são complementares, o esporte comunitário com o esporte de alta performance. Mas não sei, eu não quero me opor, mas eu acho que no caso do Parque Amazonense, eu acho que ali reside a história do Amazonas, do futebol amazonense. E eu acho que ali o grande desafio ali para o governo era voltar a erguer o campo do Parque Amazonense ali. Eu acho que e fazer ali o museu do futebol, a memória afetiva da cidade reside ali. Ali até a fundação do Vivaldão, em 1970, a inauguração do Vivaldão, o Parque Amazonense foi o principal praça esportiva que reunia multidões, as pessoas se aglomerando ali para entrar. Então, ali é a essência, ali é a raiz do futebol amazonense. Então, eu se fosse o governador ou o prefeito, eu ia empreender esforços, ia chamar a iniciativa privada para, em primeiro lugar, resgatar a cultura, resgatar a história, porque aqui em Manaus as pessoas não têm noção do que já foi o Nacional, o Rio Negro, o Facho, o São Raimundo. Então, existe uma cultura só de valorizar o Flamengo, não é mais nem o esporte do Sudeste. Não é mais. Essa espanholização do futebol brasileiro, ela é terrível para a cultura nacional. Porque eu não comparo mais nem... No início, foi um processo de exclusão, com a criação do Clube dos 13, para tirar o Norte e o Nordeste da primeira divisão. Ok, foram bem-sucedidos nisso. Mas agora o processo de exclusão é contra os próprios times do Sudeste, entendeu? Então, quem foi criança como nós ali viu
aqui em Manaus, a torcida do Vasco, como era grande, do Fluminense, do Botafogo, na verdade, hoje são times que se tornaram times de médio para baixo na tabela do Campeonato Brasileiro. Isso por causa dessa política de espanholização do futebol brasileiro. Então, é preciso fortalecer o futebol como um todo no país inteiro. E nós aqui devíamos olhar mais para a nossa cultura, para o nosso esporte, para os nossos clubes de futebol, porque os clubes estão morrendo em Manaus. Se é que já não morreram, os clubes mesmo. A vida de clube, quando eu fui, você fala, fui jovem, fui atleta, o Nacional tinha vôlei, tinha natação, sabe? O Rio Negro tinha polo aquático, natação, então essas coisas precisam ser fomentadas, sabe? E precisam ser regadas. E senão as pessoas vão crescer, os jovens vão crescer achando que o Amazonas não tem capacidade, que nós não somos capazes de produzir cultura. Só que nós temos talento. O que falta são investimentos. E um detalhe interessante, durante muito tempo, o pessoal do Cadu já prepara aí que a gente já vai finalizando essa nossa live. Durante muito tempo eu ouvi e reclamei também, nós não tínhamos estádios de futebol. Hoje nós temos vários à disposição, com qualificação aí, como a Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Até o nome do estádio queriam tirar. Ainda bem que nós conseguimos derrubar essa proposta e ficou lá Vivaldo Lima. Então nós temos hoje muitas praças esportivas, temos muitos equipamentos esportivos, que nós não temos realmente, são políticas públicas sérias. Hoje nós não temos Secretaria de Esporte, nem a estadual, nem a municipal. Luiz, obrigado pela presença. Vamos tocar, vamos fazer as coisas acontecer e esse espaço aqui vai ficar à disposição para que a gente possa conversar a respeito. Obrigado e conta com a gente aí. Forte abraço. Beleza, então. Beleza, menino do Cadu. Mais duas. Né? O Caleb e o... Kaique, rapaz, eu esqueço o nome do Kaique. Kaique e Caleb, com vocês. Mais uma, eu vou buscar o Sandro Viana, medalhista olímpico amazonense, a segunda medalha olímpica do Amazonas. Enquanto isso, vocês curtem aí Cadu, Kaique e Caleb. Vamos lá. Ahá. Talking away, I don't know what I want to say, I said it anyway. Today's another day to find you shine.